A TV Serra trabalha diariamente para levar até você muita informação, reportagens e entrevistas diariamente. A gente quer te mostrar o que acontece em Farroupilha. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Boa noite a todos. Declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Dada a verificação do quórum, informo a presença de 15 vereadores nesta sessão com ordem do dia 30 de junho de 2025. Quero aqui saudar a secretária municipal Marli Bertolini da Silva, também Juliano Toffolo, presidente da FENAQUIV, e as soberanas Vitória Albuquerque Bartelli, a nossa rainha, e as princesas Suelen Vitória Olzeski e também a Maria Eduarda Anselski Busch, a qual solicito também a compreensão dos nobres colegas vereadores. Este presidente abriu um espaço, para que o presidente e as soberanas fizessem um convite oficial a cada um de nós para participarmos da FENAQUIV. Então, Toffolo e rainhas, convido vocês a usarem a tribuna para que formalizem, então, o convite aos nossos colegas vereadores e também a todos que nos prestigiam através da TV Serra e Rádio Miriam. Muito boa noite a todos. Quero saudar primeiramente o presidente Jorge Sensi e a todos os demais vereadores, composto por essa nobre casa. Agradeço desde já a oportunidade de estar aqui para falarmos sobre festa, sobre alegria, sobre negócios, sobre prosperidade, sobre futuro, que é a nossa 25ª FENAQUIV. 25ª FENAQUIV, que é uma FENAQUIV especial, tanto por ser uma data histórica, como por também homenagear os 150 anos da imigração italiana, aqui como somos berços da imigração, e também pela retomada e incentivo aos nossos agricultores ao cultivo e plantação de kiwi. Eu quero aqui também, junto comigo, saudar a nossa secretária de Turismo, a Marli de Bortoli, que é a nossa vice também da diretoria da FENAQUIV. E aqui comigo agora vão passar o recado para vocês, as nossas soberanas da cidade de Farroupilha, a Rainha Vitória, as princesas Suelen e a Maria Eduarda. Muito obrigado. Boa noite a todos. Primeiramente, gostaríamos de agradecer pela oportunidade de estarmos aqui hoje com todos vocês. E gostaríamos, então, de estender o convite para estarem junto conosco na 25ª FENAQUIV, que vai estar acontecendo do dia 3 a 20 de julho, nos pavilhões do Parque Cinquentenário, aqui na nossa cidade de Farroupilha. A nossa festa ela acontece sempre nas sextas, sábados e domingos e tem a sua abertura oficial nesta quinta-feira. Boa noite, gostaria de compartilhar com vocês os nossos shows regionais que teremos durante a FENAQUIV. Os shows regionais, eles sempre acontecem nas sextas e nos domingos. Lembrando que na sexta-feira a entrada ela é gratuita e vocês têm o acesso aos shows regionais. Já nessa sexta-feira nós vamos ter Elvis Celebration e no domingo João Luiz Correa. No segundo final de semana, na sexta-feira, vamos ter, para quem gosta de pagode, Quinhos e Pura Curtição. E no domingo, Banda Rosas. E no último final de semana de FENAQUIV, na sexta-feira, vamos ter Sandro Coelho. E para finalizar nossa FENAQUIV, dia 20 de julho, teremos Badinho Colono para vocês se divertirem com a família de vocês e com os amigos.
Boa noite a todos. Vou falar para vocês, então, dos nossos shows nacionais que irão ocorrer aos sábados. Então, a gente vai ter no dia 5 de julho, Rainha Musical, Brilha Som e Vitor Henrique Gabriel, com 8 horas de bailão aí para vocês curtirem bastante. No dia 12 de julho, nós teremos Guilherme Benuto, Glê Duran e DJ Lilo Lorandi. E no dia 19 de julho, nós teremos Armandinho e Reação em Cadeia. Show para todos os gostos, então a gente espera ver todos vocês na nossa FENAQIV. A nossa 25ª FENAQIV, ela contará com 10 toneladas de quibe para degustação, sendo eles na variedade Monte e Sorelli. E para mais informações, vocês podem estar acessando o site da nossa festa, que é www.fenaqiv.com.br. Então, esperamos todos vocês na nossa 25ª FENAQIV e agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui hoje junto com todos vocês. Muito obrigada. Obrigado pelo convite. Fiquem à vontade. Tá? Obrigado, Tófolo e todas as... Pode passar para entregar, então. Obrigado. Então, agradeço ao convite, em nome do Poder Legislativo. A presença de vocês sempre é importante e engrandece também esta casa. Obrigado por estarem aqui compartilhando conosco este convite e torcemos para que a FENAQIV ela tenha um grande sucesso. Também quero aproveitar aqui e saudar o Lauro da Cas, conselheiro tutelar, a Ana Bin, conselheira tutelar, e também a Deise Ana Garbim Romanha, conselheira tutelar. Solicito ao vereador Davi André de Almeida, primeiro secretário, para que proceda a leitura do expediente. Boa noite, senhor presidente. Quero saudar as pessoas já nominadas aqui no protocolo. Expediente do dia 30/6 de 2025. Recebemos ofício do Executivo, ofício encaminhado ao PL número 21/2025. Pedidos de informações. Número 48/2025, do vereador Roque Cervenini, solicitando informações sobre contratação por processo seletivo para o cargo de professor. Número 49/2025, do vereador Juliano Baumgarten, solicitando informações referentes ao canil municipal. Número 50/2025, do vereador Juliano Baumgarten, solicitando informações sobre relatórios emitidos pela empresa Portal Sul. Número 51, do vereador Juliano Baumgarten, solicitando informações sobre relatórios emitidos pela empresa Vigilar e Monitoramento. Número 52/2025, do vereador Juliano Baumgarten, solicitando informações sobre a contratação de empresa para trocas de capas de agendas. Número 53/2025, da vereadora Fran Bonassi, solicitando informações sobre a estrada que liga a parte urbana do município ao Salto Ventoso. Pedidos de providências, número 113/2025, do vereador Juliano Baumgarten, solicitando patrulhamento na estrada Granja Estragliotto. Número 114/2025, do vereador Juliano Baumgarten, solicitando manutenção e conserto de tubulação na rua Arcângelo Chieli. Número 115/2025, da vereadora Fran Bonassi, solicita melhorias na estrada Salto Ventoso. Número 116/2025, da vereadora Fran Bonassi, solicitando fiscalização quanto à emissão de odores intensos e fumaça no bairro Monte Pascoal. Obrigado, vereador Davi. Convidamos para fazer parte da mesa a senhora Deise Ana Garbim Romanha, para conselheiras
do Conselho Tutelar para explanar sobre o fluxo dos atendimentos e a prestação e a proteção de crianças e adolescentes pelo tempo de até 30 minutos. Importante ressaltar que aqui também estava a conselheira tutelar Lilian Pintarelli, porém ela está adoentada em si, então ela não vai conseguir. Se quiser usar aqui ou a tribuna, como você preferir, Daisy. Pode ser aqui. Boa noite a todos. Desde já agradeço a oportunidade de expor o trabalho do Conselho Tutelar na cidade de Farroupilha, que é um veio tão importante para a proteção das crianças e adolescentes. Saúdo, então, o presidente da casa e, em nome dele, saúdo a todos da mesa e todos os presentes. O Conselho Tutelar, então, ele é formado por 5 conselheiros, que passa por um processo seletivo. Primeiro, temos prova escrita, depois tem uma prova psicológica e depois a gente vai para a eleição, né? A gente é escolhido pela comunidade. O mandato é de 4 anos, podendo ser reeleito por quantas vezes entender. Tenho. Acho que eu tinha feito todas as cópias. Obrigado. Então, o Conselho Tutelar, ele passa a agir no momento que a gente recebe uma comunicação. Por muito tempo foi chamado de denúncia quando a comunicação chega para o Conselho Tutelar, mas a gente costuma dizer que é uma informação da violação do direito. É atendido crianças e adolescentes, criança é até 12 anos e adolescente, então, é de 12 a 18, né? 17 incompletos. Sempre que ocorre uma violação de direito, o Conselho Tutelar, ele faz uma intervenção com os responsáveis, sejam eles pais e mães ou guardiões determinados pela justiça ou guardiões fáticos que porventura também ocorra nos núcleos familiares. Como pode chegar essa informação para o Conselho Tutelar? Pode ser feito através do Disque 100, por telefone, de forma anônima. Toda a informação que chega pode ser de forma anônima, não precisa se identificar. Porque às vezes as pessoas têm um certo receio, né, de passar a informação por medo de represália ou porque é dentro do próprio núcleo familiar. Também pode ser feito através do telefone 190 da Brigada. Na própria sede do Conselho Tutelar, a gente tem um telefone fixo, que é o 21 31 53 22, e também temos o telefone de plantão, que é apenas para urgências e emergências, tá? Como que funciona os plantões? A gente tem uma escala de plantões que cada dia fica um conselheiro das 8 da manhã até as 8 horas do outro dia. Na sede, o trabalho está aberto ao público, né? É das 8 às 11h30 e da 1 às 5h30. Após as 5h30, o plantonista fica com o telefone e sempre que ele for acionado, a gente tem que, enfim, faz determinadas ações. Vai no hospital, quando é chamado, na delegacia de polícia, às vezes até em outras situações que na escola, quando é em horário
comercial, digamos assim, que não seja de plantões. Normalmente, quando é acionado o plantão, é por urgência e emergência. Então, a gente vai, por exemplo, até a delegacia, quando tem um adolescente que foi apreendido e não tem o responsável para liberar, para a delegacia liberar esse adolescente. Não é que o Conselho Tutelar fica responsável por ele. A gente vai tentar buscar os responsáveis para que a autoridade policial faça a entrega para este responsável. Já aconteceu de ter adolescentes apreendidos que eram de outra cidade, e aí a gente entra em contato com o Conselho Tutelar da cidade de que ele é proveniente, ou às vezes a gente consegue até com um familiar, com assistente social, de alguma maneira, para que esses responsáveis venham buscar o adolescente. Existem inúmeras situações que podem levar ao acolhimento institucional. O acolhimento não é o Conselho Tutelar que determina. Quem determina o acolhimento é o Judiciário. A menos que seja um acolhimento emergencial, em que a criança ou adolescente esteja em eminente risco de morte. Então, assim, para acessar aquela violência naquele momento, pode ser feito o acolhimento emergencial, que depois tem que ter o deferimento do Judiciário. No município de Farroupilha, a rede de proteção ela é muito atuante. Nós temos a rede do município toda. Então, nós temos o CRAS, o CREAS, as UBSs, a rede de saúde toda. Temos o Judiciário e a promotoria. E a gente trabalha, eu costumo dizer sempre que é uma teia de aranha, né? Que a gente faz, que todos esses entes e atores da rede de proteção têm que trabalhar para que dê certo, para que as crianças e adolescentes sejam mantidas em segurança. Às vezes a gente recebe informações das escolas, né, que as escolas são os olhos do Conselho Tutelar, porque a criança ou adolescente passa muito tempo dentro da escola e às vezes eles se sentem à vontade em passar informações para aquela pessoa que está com ela por um período grande do seu dia. Então, eles às vezes comentam e passam situações que eles estão passando no seu núcleo familiar para uma determinada pessoa, e a escola, as UBSs, os médicos, os professores, diretores, eles têm por obrigação passar a informação para o Conselho Tutelar. Existe até um artigo no ECA que, se eles não passarem a informação, eles estão sendo coniventes com aquela situação. Então, assim, eles são, às vezes, os núcleos familiares, as pessoas brigam na escola, porque a escola passou alguma situação para o Conselho Tutelar. Então, eles têm obrigação de passar. Pode-se dizer que toda a comunidade tem obrigação de passar qualquer informação de violação de direito, de violência que as crianças estejam ou adolescentes estejam passando. Todos somos responsáveis por essas situações, para cessar essas situações. Então, o Conselho Tutelar, ele não é educador. O Conselho Tutelar, ele não protege a criança e o adolescente, mas sim ele zela para que os seus direitos sejam cumpridos. Quando chega a situação, alguma situação para o Conselho Tutelar, dependendo da situação, é encaminhado para os órgãos responsáveis. O Conselho Tutelar, ele não presta serviço, ele requisita serviço para os órgãos competentes. Se tem uma situação de abuso sexual, por exemplo, a gente, recebendo a informação, a gente para o que estiver fazendo para dar andamento àquela situação. É encaminhado para comunicação para a autoridade policial, é encaminhado para a promotoria pública, é encaminhado, muitas vezes a gente faz o transporte dessas crianças e adolescentes, se os pais não têm como levar, a gente encaminha para o CRAI, que é um órgão que tem em Caxias do Sul, porque não tem aqui em Farroupilha, ele atende a região toda.
que atende crianças em situação que passou por alguma situação de violência. No caso de abuso sexual, tem que ser encaminhado também, dependendo do caso, para o DML, para fazer exame de corpo de delito, dependendo da situação, se teve conjunção carnal ou não, para saber se precisa fazer a profilaxia, que isso tem que ser dentro das 72 horas em que ocorreu a violência, se isso for identificado, porque às vezes não se tem a informação de que quando foi praticada essa violência. Às vezes chega para nós também muito tempo depois que já aconteceu, e aí a gente encaminha para os órgãos competentes. A gente trabalha também com os núcleos familiares, com os responsáveis na situação de evasão escolar. As escolas têm por obrigação passar por conselho tutelar sempre que o aluno está infrequente ou tem alguma outra situação que esteja prejudicando o aluno. Então, existe uma ficha de infrequência, que isso é a FICAI, que a FICAI só existe no Rio Grande do Sul, tá? Então, quando tem que passar para outro estado, a gente tem que passar através de e-mail, porque eles não têm nos outros estados essa ferramenta para poder ser utilizada. Então, aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem isso. A gente tem um canal muito aberto com as escolas conseguem entrar em contato com nós por telefone, por WhatsApp, enfim, sempre que precisarem. Não sei se teria mais alguma coisa assim, mas não sei quanto tempo passou, porque não tem. Não tem, a senhora tem. Onde que tu tem? Do primeiro tempo, ainda, quiser explanar. Ah, tá. Então, nós temos várias outras situações também, né, que tem aí nas estatísticas. Eu passei uma folha das estatísticas para os vereadores. Temos conflitos familiar, tem drogadição, que tem bastante também na cidade. Quando chega para nós a situação de drogadição, a gente encaminha para o CAPS-AD, que é o órgão que faz o Centro de Atendimento Psicossocial para Álcool e Drogas. Então, eles são encaminhados para esse órgão para poder, digamos, fazer o tratamento, né? Eles têm lá psicólogo, psiquiatra, enfim, a gente faz o encaminhamento para eles fazerem este processo todo. Nós temos também falta de pré-natal, negligência de várias situações, falta de vacina, falta de pré-natal, falta de encaminhamento ao dentista, falta de encaminhamento nas consultas de pediatria, que tem que ser feita mensalmente, agora até mudou de 2, 4, mudou um pouco essa questão do tempo, mas enfim. Trabalho infantil, tentativa de suicídio, negligências diversas que possam existir com as crianças e adolescentes. Existe então o ECA, deixa eu só fazer mais esse comentário. O ECA é o Estatuto da Criança e Adolescente, ele foi promulgado em julho de 90, tá? Então ali no ECA tem tem os artigos todos que podem, a gente até solicitou, porque a gente não tem verba para poder imprimir. Então a gente solicita sempre para algum deputado, algum que possa encaminhar. A gente solicitou, mas não chegou, então ninguém mandou para nós ainda. Oi? O ECA. Então, ótimo. Tem o artigo 136 do ECA, que fala sobre as atribuições do Conselho Tutelar. Então, a gente pode aplicar medidas protetivas, pode ser aplicado ao próprio adolescente, aos responsáveis, e pode ser também para quem violar o direito, até ao Estado, né? Existem, então, as medidas de proteção, que tem vários itens aí, tem 9, né? Até a mais gravosa, que é o acolhimento institucional.
Até chegar no acolhimento institucional, existe um longo caminho, porque não é assim de um dia para o outro, o juiz determina, vai ter o acolhimento, a não ser que seja o emergencial, como eu já falei. Até chegar no acolhimento, pode ter certeza que o Conselho Tutelar atuou várias vezes, e a rede toda de proteção atuou muitas vezes para tentar que essa família se organizasse para que cessasse as violações de direito com aquela criança ou adolescente. Então, quando chega nessa situação de acolhimento, é porque não se resolveu a situação. Isso. Pode ser? Uhum. Tá, então, agradeço a sua explanação, acho que é bem importante. E agora, então, eu passo a palavra aos vereadores, eles farão questionamentos, e a senhora terá 3 minutos para responder os questionamentos realizados. Okay. Então, a palavra está à disposição dos senhores vereadores, com a palavra a vereadora Franciele Bonassi. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, ao público que nos prestigia essa noite. Vi que a Regiane está aí também, boa noite. Deise, obrigada pela tua presença aqui hoje, né? Os conselheiros que estão aí também, muito obrigada pela presença de vocês. Acho que é super importante, no momento que eu e o meu colega Darlan fomos até o conselho, né? A gente já esclareceu algumas dúvidas com vocês, mas eu acho que é importante também a gente poder proporcionar esse momento para os outros vereadores e para as pessoas também que estão acompanhando de casa, né? Qual que é o trabalho realmente que o conselho faz e tudo que vocês vêm desenvolvendo, muitas vezes sem estrutura, né? Sem a estrutura que precisa realmente, que não vem por parte do executivo, que a gente sabe que vocês são um órgão independente, mas dependem da estrutura do executivo. Essa é uma das perguntas depois que eu vou fazer para ti também, mas eu continuo falando sobre os dados que eu acho que são importantíssimos, que sejam colocados para as pessoas. Os dados de quê? Quantas crianças foram abusadas, por exemplo? Eu sei que muitas vezes vão dizer, são dados sensíveis, mas ninguém está perguntando qual que é o nome, aonde mora, né? Enfim, dados realmente que vão dizer quem são essas pessoas. Mas a estatística, a gente precisa saber. Porque quando a gente tem a estatística, a gente vai saber qual política pública que a gente tem que trabalhar, pastor Davi. Aonde a gente tem que intervir. Então, eu continuo batendo nessa tecla que a gente precisa sim ter esse dado para acabar com esse pacto de silêncio que a gente tem na sociedade. Então, eu tenho algumas perguntas aqui que eu quero deixar para ti, até para tu responder. Quantos casos de crimes sexuais contra crianças e adolescentes do nosso município foram acompanhados pelo Conselho? E mais, quantos desses abusadores foram julgados pelos seus crimes? Eu sei que no dia que a gente foi lá, até vocês falaram que essas questões de mais da justiça não fica com vocês, né? Mas eu acho que é importantíssimo o Conselho saber também, até para dar uma resposta para a sociedade, né? Que realmente, esses criminosos foram para a cadeia, sim ou não, estão sendo julgados, sim ou não. Também eu queria então perguntar o que o Conselho precisaria de estrutura hoje que não está sendo atendido pelo Executivo? O que vocês precisariam que não estão tendo do Executivo? E quais as próximas ações e cronograma de atividades que vocês têm para esse ano? Então, nas escolas, só para finalizar, nas escolas e também para a sociedade, enfim, quais os tipos de ações que vocês planejaram para esse ano? Era isso. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadora. Com a palavra a nossa convidada, Deise. Então, foi entregue as estatísticas aí para todos os vereadores. Agora, no primeiro semestre do ano, nós tivemos abuso sexual de adolescentes 7, abuso sexual de criança 8. Esse abuso sexual não quer dizer que tenha tido o ato concreto sexual, tá? Pode ser passar a mão no corpo, pode ser dar um beijo, pode ser que a criança ou adolescente se sinta incomodada com aquela situação. Com a questão de se foram punidos ou não, eu não sei te dizer, tá? Porque assim, a gente encaminha a notícia para a autoridade policial, eles fazem um inquérito policial e é passado para o judiciário na área de crime e nós não temos essa estatística. Talvez tu possa conseguir isso com o judiciário mesmo, né? Na área criminal, porque eu não sei te dizer isso, tá? Isso não retorna para nós, porque nós fazemos o acompanhamento da criança e adolescente que foi violentada e não
com o abusador, com o que praticou a violência. Nós temos a sede do Conselho, que é mantida pela Prefeitura Municipal. Nós recebemos todos os insumos que precisa, impressora, folhas para impressão. Nós temos 2 funcionárias na área administrativa, que é cedida pelo município também. Nós recebemos o kit, que é federal. Nós temos um carro à nossa disposição e temos um motorista. Esse carro ele é disponível só para o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar é que gerencia o que faz ou não com o carro, porque ele fica à disposição 24 horas dos conselheiros, em caso de precisar nas situações de plantões. Temos uma sede muito boa agora, né? No passado já foi bem difícil. Nós estamos numa casa que tem 2 pisos. Temos uma sala para cada conselheiro, porque a gente precisa ter privacidade para conversar com as pessoas que vêm, tendo em vista que sempre são assuntos delicados e um não quer expor para o outro o que está acontecendo dentro da sua casa. Então a gente tem essa situação de sigilo. Pode continuar. 20 segundos. Tivemos várias ações dentro com as escolas com relação ao abuso sexual. Existe um panfleto que é sobre o semáforo do toque, aonde tem ali cores que identificam como se fosse uma sinaleira mesmo, semáforo, aonde pode ou não ser tocado nas crianças, para elas poderem identificar onde elas não podem deixar e, se acontecer, comunicar para alguém, um adulto ou alguém responsável para poder trabalhar isso com elas. Se faz várias intervenções com as escolas, se faz palestras, não especificamente sobre o abuso sexual, porque tem-se o entendimento de que para falar sobre abuso sexual tem que ser pessoas técnicas para falar sobre isso. Psicólogos, que for pedagogo na escola, enfim, porque é um assunto sensível que tem que ter a técnica para falar. Então, não somos nós que fazemos esse tipo de intervenção, mas as escolas todas trabalham durante o ano com este assunto. Muito bem. Então, com a palavra, o vereador Davi André de Almeida. Bom, primeiramente, Deise, te agradecer aqui a tua presença, também Lauro, né, cumprimentar os demais que estão conosco, conselheiros, que é um time de 5, né? Ana, 5. Ivanor, Lauro e a Lília. Eu estava olhando aqui sobre o CAISM, né? E eu acompanhei de perto algumas situações das escolas pedindo atendimento, acesso, né, para as crianças no CAISM, né? E, enfim, outros acessos que precisavam de atendimento psicológico, demandas que o Conselho também tinha no passado, não sei como está hoje. Mas a minha pergunta para ti é o que o CAPSI, né, que eu vi que tem aqui já 45 atendimentos, né, já ultrapassa aqui o CAISM aqui e outros departamentos do município de atendimentos, o que ele veio a contribuir, né, o CAPSI infantil ali com vocês e nas demandas que vocês têm, assim, que foi um investimento, né, que o município fez e aparelhou. Já era tempo para se ter esse CAPSI e agora a gente tem aqui em Farroupilha. O que isso veio a contribuir, assim, no trabalho de vocês? No meu primeiro mandato, eu em conversa com o Dilson Batista, naquela época, se tinha uma necessidade de um acompanhamento também e alguns conselheiros também precisavam, às vezes, conversar, ter um atendimento psicológico, enfim. E eu me lembro que, naquela época, eu pedi que os conselheiros também fossem cuidados pelo município, né? Porque vocês cuidam de tantas coisas que, às vezes, né, precisam de uma atenção. Também, nesse assunto, eu queria pedir para você se o município ele atende vocês com algum benefício, atendimento que vocês necessitam, né, para conversar com alguém, algum profissional, alguma coisa. E tu já falaste da instalação de vocês também, que está adequada agora, porque uma época era bem difícil, né?
Eu queria que tu me falasse um pouquinho mais da instalação, se precisa mais algum aparelhamento para vocês ali na instalação de vocês, mais condições para vocês trabalharem e exercer o trabalho de vocês. Também parabenizo vocês por todo o trabalho prestado na nossa cidade. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Davi. A palavra está com a nossa convidada, Deise, conselheira tutelar. As nossas instalações estão adequadas, tá? Agora, com relação ao CAPS-I, ele deveria ter aberto, digamos assim, mais vagas para atendimento. Existe ainda no município uma longa fila de espera para psicologia, para psiquiatria, para neurologista, fonoaudiólogo, para as crianças e adolescentes, tá? Se sabe que é a falta de profissional, pelo menos é o que foi passado para nós, é a falta de profissionais nessas áreas que possam atender essas demandas. Pode repetir, é fonoaudiólogo, neurologista, psiquiatria, psicologia. Então o CAPS-I ele veio para unir todas esses atendimentos para, já diz, né, Centro de Atendimento Psicossocial Infantil para crianças e adolescentes. Ainda não tem neurologista, me parece agora que eles vão unificar esses atendimentos todos lá no CAPS-I. Ainda está separado esse atendimento. Então, a informação que se tem é que falta profissionais para atender toda essa demanda. E, por fim, nós não temos nenhum tipo de atendimento psicológico e nenhum tipo de conversa com nós. Assim, a gente não tem tratamento para nós se for necessário, né? Que assim a gente trata com assuntos muito sensíveis, né? Porque trata-se muitas vezes de abuso sexual de criança e a gente não consegue não se imaginar estando na situação dos pais daquelas crianças e adolescentes que passam por diversas situações, né? Mas a gente não tem esse atendimento. Obrigado. Obrigado. Com a palavra a vereadora Fernanda. Boa noite, presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, a todos aqui presentes, as minhas amigas, a Rejane, a Mônica e a Kelly. Obrigada, Deise, por estar aqui. Já acabou meu tempo. Eu vou fazer uma pergunta que talvez pode ir um pouco além, tá? Mas é uma curiosidade que eu tenho. Eu escutei aqui a senhora falando que o conselho, a partir dele, é fazer um encaminhamento para determinados órgãos, certo? Referente ali à questão dos adolescentes do uso de drogas. O encaminhamento é para o CAPS. Depois do CAPS, qual é o papel do conselho em seguir, né, acompanhando esse adolescente? E também, quando é feita uma denúncia, por exemplo, para o conselho tutelar em casos das crianças, não só dos abusos, mas que está sendo agredidos, né? E aí chega num ponto que essa criança vai para casa lar. Qual é o papel do conselho tutelar? Ele continua esse acompanhamento? O que ele faz lá se essa criança chega num ponto que ela vai para a doação? E se ela não for adotada? Ela está lá até os 18 anos, por exemplo. Qual é o papel do conselho com essa criança? Ela volta para a família que ela estava ou simplesmente ela sai de lá da casa lar porque ela completou a maioridade e não tem nenhum encaminhamento para esse adolescente? Obrigada, presidente. Obrigado, Fernanda. A palavra é com a Deise. Quando as crianças são acolhidas institucionalmente, a Casa Lar, né, que é a nossa casa aqui de acolhimento, ela formula, junto com o Conselho Tutelar, um plano de ação, né? Essa criança pode sim voltar para os pais, na maioria das vezes ela volta para a família extensa, pode ser, não necessariamente para pai e mãe, ela pode ir para uma tia, pode ir para um avô, avó, para uma madrinha,
dentro do núcleo familiar de que ela tenha convivência. E aí se continua o acompanhamento, inclusive quando tem audiência de desligamento, porque isso é feito no judiciário, o juiz determina que seja acompanhado por tanto tempo. Às vezes é 6 meses, às vezes é 1 ano, dependendo da situação. Tá? Nessa questão de quando eles completam 18 anos, o Conselho Tutelar não acompanha mais, tá? Porque é só até 18 anos. Então, a Casa Lar encaminha eles. Teve poucas vezes que teve até os 18 anos que ficaram na Casa Lar, enquanto eu estou no Conselho. Teve 2 casos, se eu não me engano. A Casa Lar organiza um local para eles morarem, organiza como eles vão fazer para... consegue trabalho para eles, encaminha eles, eles fazem cursos, enfim, um menor aprendiz, jovem aprendiz, eles são encaminhados para o mercado de trabalho também. Então, o Conselho Tutelar só acompanha até que completa 18 anos. Depois, eles, pela legislação, eles ficam adultos e eles têm que seguir a vida deles. Obrigado. Com a palavra, o vereador Juliano. Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, quero cumprimentar a Deise, o Lauro, enfim, todas as pessoas que fazem presença aqui nessa noite, imprensa. Importante a gente estar debatendo questão de política pública, principalmente do que tange a questão de criança e adolescente. Deise, eu tenho algumas perguntas para te fazer. Uma delas é, como que está a relação de confiança das direções das escolas municipais, sendo que chegou para nós alguns relatos que ocorreram situações por parte que, quando as direções faziam a denúncia, os pais pressionavam os conselheiros e os conselheiros contavam quem havia feito a denúncia, como que tinha acontecido. E depois, o que acabava acontecendo? Os pais iam para cima da escola e, no fim, não se resolvia nada. Muito pelo contrário, aumentava as situações de conflito. A segunda pergunta, tu falaste da questão do abuso sexual, principalmente aqui questão infantil e adolescente. Onde que fica esse serviço do DML, do Departamento Médico Legal? É Caxias ou tem aqui em Farroupilha? Ainda nessa linha, quanto tempo mais ou menos que demora um atendimento desses? Tem uma fila, tem um protocolo? Como é que funciona isso? E por fim, a última pergunta, que uma das coisas que a gente teve na legislatura passada, 2 ou 3 vezes o Conselho Tutelar veio até a Câmara. E quando a gente conversa nos bastidores, vai visita, a gente sabe que tem algumas demandas que elas não são assistidas pelo poder público. E leia-se poder público no geral, seja o governo que for. Porque isso aqui a gente está falando de segurança, a gente está falando de necessidade. O que precisa hoje na prática? Porque o que tem que ficar bem claro. E até quando eu conversava nos bastidores com a Fran, eu disse assim, ok, o Conselho Tutelar vai lá na Câmara, mas o que a Câmara vai poder fazer para auxiliar nas demandas do Conselho Tutelar? Porque senão fica um discurso meio vago. Várias das pessoas que são convidadas, elas no bastidor, fora do microfone, elas nos dizem, não, a gente precisa apoio disso, apoio daquilo. O que precisa apoio aqui para registrar? Porque a gente sabe que precisa apoio. A gente sabe que falta. Né? Não, porque é uma coisa que me irrita profundamente. Independente do governo que for, a Câmara é um poder legislativo, fiscalizador. Que forma que a gente pode cobrar para auxiliar que vocês tenham mais, consigam desenvolver melhor o seu papel? Então essa fica a minha pergunta, eu vou ser incisivo nisso, porque a gente sabe que sim, que carece de apoio, de aporte. E obrigado pela participação, e depois temos alguns estatutos da criança e do adolescente para entregar. Obrigado. Obrigado, vereador. Com a palavra, a nossa convidada. Então, com relação às escolas, tá? A gente tem canal aberto com eles podem entrar em contato com nós através do telefone, do WhatsApp, eles podem mandar relatório por e-mail. Eles devem mandar relatório por e-mail para ficar registrado, tá? Então, existe um artigo 245 do ECA que diz o seguinte: deixar o médico, professor ou responsável
por estabelecimento de atenção à saúde de ensino fundamental, pré-escola ou creche, de comunicar à autoridade competente os casos de que tenha conhecimento envolvendo suspeita ou confirmação de maus tratos contra criança ou adolescente, pena de multa 3 a 20 salários mínimos de referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência. Então, as escolas, elas deveriam passar isso para os pais, de que elas têm essa obrigatoriedade de passar as informações para o Conselho Tutelar. Sim, as escolas reclamam seguidamente de que é passado que quem fez a informação foi a escola. É lógico que se chegar uma informação para nós que o aluno faltou tantos dias no mês, só pode ter vindo da escola, porque não vai ser o passarinho verde que vai passar lá no Conselho Tutelar e vai dizer: aquela criança está faltando escola. Até pode a comunidade passar essa informação para nós, mas os dirigentes ou professores, enfim, eles têm obrigação de passar essa informação. A mesma coisa quando tem alguma informação de saúde. As UBSs têm que passar a informação para a UBS, enfim, a rede toda de saúde. Quando está sendo negligenciado algum atendimento que os pais, os responsáveis, não levam as crianças e adolescentes para os atendimentos, eles têm também a obrigação de passar a informação. Então, às vezes, esses responsáveis que estão fazendo errado, sabem que estão fazendo errado. E não necessariamente a gente tenha que dizer: foi o fulano que passou a informação. Porque eles sabem que a escola vai passar esta informação para nós e eles mesmos entendem e já sabem que a escola vai passar essa informação para nós. A gente frisa sempre nos atendimentos que eles têm essa obrigatoriedade de passar a informação. Não se nomina, não se diz foi o tal professor que passou essa informação ou não, mas a informação veio da escola, sim, veio da escola, porque só pode ter vindo da escola a situação que aconteceu dentro da escola. Então, nós temos às vezes, alguns constrangimentos, assim, com direções das escolas com referência a isso, porque nós não temos como dizer que caiu em cima da mesa, do nada, uma informação de alguma coisa que aconteceu dentro da escola. Eu cedo mais um minutinho para responder a questão do vereador referente ao DML, né, o local em si. Sim. E o tempo, e também as ações que nós, a casa, pode fazer para contribuir. Então, o DML é o Departamento Médico Legal, é em Caxias do Sul, ele fica ali na Universidade de Caxias do Sul, lá atrás do Bloco A, acho que só tem lá em Caxias. E se tiver uma situação de violência que aconteceu naquele momento, é levado, eles têm sistema de plantão, que daí não é o DML. O DML trabalha das 9 às 11 da manhã, por ordem de chegada. A pessoa tem que chegar lá para... se acontecer alguma coisa que passou pela delegacia de polícia, o delegado encaminha, vai direto para lá, para fazer o exame de corpo de delito. Nas outras situações, quando acontece, por exemplo, violência ou abuso sexual, que não foi dentro das 72 horas, que tem que fazer a profilaxia, com aquela informação que eu passei, é encaminhado para o CRAI. O CRAI é o Centro de Referência de Atendimento Infantil, sempre que tiver violência. Ele é dentro do Hospital Geral, é um órgão estadual, e é em Caxias do Sul também, que atende toda a região. Muito bem. Faltou uma pergunta, e eu sugiro então que a pergunta do que a casa pode ajudar, tu encaminhe para nós, tá? Que nós vamos compartilhar com os demais colegas. Obrigado. Com a palavra, o vereador Caleb. Boa noite, senhora, tudo bom? Eu queria perguntar para a senhora, nós ouvimos muito sobre o que o Conselho Tutelar faz, mas eu queria saber da senhora o seguinte: tem muitas pessoas que já foram conselheiros tutelares e não aguentaram, não foram de novo, não tentaram ser de novo, porque não é uma coisa fácil. A gente ouve muito relatório, muita gente falando: e cadê o Conselho Tutelar? Como se o Conselho Tutelar não fizesse nada. Eu queria perguntar para a senhora sobre a dificuldade de ser conselheira e onde dói ser conselheira tutelar. Porque eu sou professor de violão há uns 40 anos mais ou menos, quase 40 anos,
E se a senhora me perguntar, eu sei dizer qual é a dificuldade de ser professor de violão. Mas eu queria saber, e aqui para ficar registrado na casa da senhora e dos conselheiros, onde dói ser, qual a dificuldade, qual que é o problema. Porque, além de tudo, é uma questão de vocação também, né? É a pessoa certa para o trabalho certo. Mas tem coisas, como a senhora comentou, que não tem apoio psicológico e tudo mais, que dói muito, né? Como se manter fazendo isso, até para que as pessoas entendam a dificuldade do trabalho. Porque se tem coisas que vocês não fazem, não é porque não quer, às vezes é porque não dá, não tem condição, não tem braço, não tem cobertor, não tem, né? Então a pergunta é essa, uma pergunta muito intimista sobre onde dói ser conselheira tutelar. Obrigado, vereador Caleb. Com a palavra, Deise. Realmente a gente tem que estar preparado para receber todas essas demandas do conselho, que são coisas pesadas, né? A gente tem quem trabalha no conselho tutelar tem família, né? Tem filhos e sabe da dificuldade que é de criar um filho no mundo de hoje, né? A gente às vezes se põe no lugar, né, dessas pessoas que não têm possibilidade de dar um pouco a mais para os filhos, né? Claro que cada um tem a sua realidade, né? A gente não pode se colocar no lugar deles, porque cada um tem uma cultura, né? Cada núcleo familiar tem um modo de viver, como tem todas as pessoas, né? Cada um tem um caráter, tem uma vivência, né? A sua vida, cada um tem as suas dores, os seus traumas, né? Que todo mundo tem, mas a gente tem que sim estar preparados para poder fazer o melhor pelas crianças e adolescentes, né? Eu costumo dizer que a gente tem que se blindar para poder trabalhar no conselho tutelar, porque são situações realmente difíceis que a gente passa e por vezes a gente tem pressão de todos os lados, né, da comunidade, inclusive a gente não é compreendido às vezes porque a comunidade no geral entende que o conselho tutelar está aí só para tirar os filhos dos pais, né, que o conselho tutelar não faz nada, que está lá para tomar café e ganhar um bom salário. O nosso salário é R$ 4.900, pode ser visto no portal da transparência. E eu posso dizer com toda segurança que a gente merecia ganhar mais, inclusive, né? Já foi solicitado em outras oportunidades aumento de salário, porque realmente é um trabalho penoso, né? Que a gente se propõe a estar lá e fazer um bom trabalho. Todos somos responsáveis, temos ética e nos preparamos para estar ali e fomos escolhidos pela comunidade. Então dói, com certeza dói, né, para qualquer ser humano que enxerga. Às vezes a gente não atende, normalmente não se atende a criança ou adolescente. A gente atende os responsáveis por eles, assim, mas a gente sabe e sente a dor deles, né? E a gente também vai para casa às vezes e tem que respirar fundo e outro dia a gente tem que estar lá de novo para continuar esse trabalho que é árduo, mas que vale a pena. Corre risco de vida às vezes, sim. Obrigado. Com a palavra, a vereadora Glaci. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadoras, colegas vereadores, a comunidade aqui presente, ao meu esposo que se faz presente hoje também nessa noite, a imprensa aqui presente e, em especial, a conselheira Deise, então, a Lilian e o Lauro da CAS também, que estão aqui hoje para explanar para nós as nossas dúvidas, né, e responder as nossas perguntas. Eu fico muito triste quando a gente vem aqui falar de uma coisa que nos choca tanto, que é a questão da violência com as nossas crianças e os nossos adolescentes, que é uma realidade que, infelizmente, né, a gente vê não só no país, mas também na cidade onde a gente mora.
A infância teria que ser uma fase da vida onde a criança poderia se sentir segura, né, confiante, protegida e amada. E ao invés disso, muitas vezes ela é violentada não só física, como psicologicamente. Então, a pergunta que eu faço para você, Deise, é que diante desse cenário que a gente vê, não só no país, mas também que a gente viu aqui, no que tu nos trouxe nessa noite, da violência sexual em si, né? De que forma o Conselho Tutelar age quando acontece isso num vínculo familiar, né? Essa criança ou esse adolescente, ele continua dentro das casas ou automaticamente, de imediato, ela é retirada desse vínculo com a família ou onde ela convive que está acontecendo esse tipo de violência? Era isso, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, vereadora Glaci. Com a palavra, Deise. Quando acontece o abuso sexual, normalmente é pessoa conhecida da criança, né, ou do adolescente, do relacionamento deles. Então, o Conselho Tutelar, ele pode, a gente não tira a criança do meio, a gente pode solicitar que seja afastado o abusador, né, o violentador, no caso, dessa criança. Então, é ele que tem que ser afastado dela. Porque a criança já sofreu uma violência, tirar ela do seu meio vai ser outra violência. Então, a gente tem a lei Henri Borel, que permite que a gente solicite ao judiciário que seja afastado o abusador do núcleo familiar. Isso acontece desde de imediato ou a criança ainda permanece? O responsável, normalmente tem a mãe para proteger, né? Quem foi o abusador? Digamos que seja o tio. Essa mãe fica responsável em não deixar este abusador chegar perto da criança, né? Então, o núcleo, assim, os responsáveis têm que organizar isso, né? Depois que ele é notificado daí para não ficar mais perto, né, é o abusador que é afastado da criança. Muito bem. Obrigado. Com a palavra, o vereador Silonei. Boa noite, presidente, caros colegas vereadores. Boa noite, Deise, aos conselheiros tutelares aí, o Lauro da Casa, a Ana Bim, ao seu esposo, meu amigo Kleber Bim, ao ex-secretário e sempre vereador Fernando Silvestrin e aos demais representantes da casa. Então, eu queria aqui, na verdade, parabenizar nosso Conselho Tutelar e pelo excelente trabalho prestado à nossa comunidade, pois ser conselheiro tutelar é um envolvimento de 7 dias por semana e 24 horas de plantão. Então, não é para qualquer um que pode exercer esse cargo. Vejam, senhores, aqui no relatório que cada um recebeu, né, dos procedimentos administrativos, que vai desde orientações até casos de suicídio. Foram 7.019 em 6 meses. Procedimentos em uma conta simbólica que é mais ou menos 39 por dia, né? Então, a gente percebe o esforço de vocês, né, de cada um de vocês, para atender todas essas demandas, né? E também concordo que vocês deveriam ganhar mais, né, que R$ 4.900, né? A minha pergunta aqui fica, qual o canal que a gente tem para denúncia? É internet, é telefone, para a comunidade ter um conhecimento? Será isso, presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Silonei. Com a palavra, a nossa convidada, Deise. A informação pode ser passada, então, através do Disque 100, né? Faz uma ligação telefônica e, dependendo da situação, esta denúncia, essa informação vai para o órgão que for necessário. Se tratar de criança e adolescente, vem para o Conselho Tutelar. Se for, por exemplo, com relação a idosos, vai para o Conselho do Idoso. Esse Disque 100 também vai para a Delegacia de Polícia. E daí, depois de recebermos essa denúncia, enfim, essa informação, é que a gente faz a intervenção. Pode ser feito também através do 190, né, que é da Brigada Militar. Pode ser feito para a Autoridade Policial Civil, para a Delegacia de Polícia. O telefone do Conselho Tutelar fixo é o 21 31 53 22. E tem também o telefone do plantão do Conselho Tutelar quando for para urgência e emergência, que é o 99946-4976.
Muito bem, obrigado. A palavra está com a vereadora Eleonora. Boa noite a todos. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores e vereadoras. Quero dar uma boa noite especial ao Fernando, que está aí, a Ana Bim, minha amiga, e seu marido Kleber, o Lauro, né? Nossa imprensa e as demais pessoas que nos acompanham e também nos acompanham de casa. Bem, minha pergunta vai ao encontro de uma pergunta que fez a Fran Bonassi sobre se esses abusadores normalmente acabam punidos. Porque, veja bem, eu tenho no consultório vários exemplos de todos os níveis. Tá? E eu nunca vi um abusador ser preso. Pior, nunca vi. A pena maior que eu vi nesses casos é o de afastamento, como a Deise falou, é o de afastamento da criança do abusador, que no caso era o pai, né? Então, foi afastado o abusador e ele tinha que ficar afastado dessa criança até ela completar 13 anos e 4 meses. Foi a sentença dada pelo juiz. Esta foi a maior sentença que eu vi. Eu fico triste porque eu vejo o trabalho maravilhoso que vocês fazem, o trabalho excelente que é desenvolvido, mas chega no final das contas, eu não vejo a punição adequada para este indivíduo. Então, minha pergunta é essa. Quanto por cento, então, né? Tu vê esses abusadores, seja de que âmbito for, serem punidos? Obrigado, vereadora. Com a palavra. O que eu posso lhe dizer é que a gente não tem essas informações da punição dos abusadores. Porque depois que passa por inquérito policial e vai para a comarca, vai para o judiciário da área de crime, não retorna para nós esta informação. Nós fazemos o acompanhamento da criança ou do adolescente que sofreu a violência. Então, a gente não tem esta informação. Obrigado, Deise. Com a palavra, o vereador Darlan Jesus. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, vereadoras, ao público presente, aos conselheiros tutelares, hoje em especial ao Lauro, que foi o meu professor, e a Deise. Deise, segundo os dados que foram passados aqui para nós, em média, então, 2 abusos por mês até agora, aqui na cidade. Quero deixar registrado aqui o meu apoio ao Conselho Tutelar e o meu posicionamento que esses vagabundos aí tinham que estar presos ou mortos, né? E a minha pergunta é direta. Qual o programa que o Conselho Tutelar tem, ou o projeto, para que haja essa prevenção, para que isso não aconteça? Então, se o Conselho Tutelar faz alguma manobra nesse sentido. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, Darlan. Com a palavra, nosso convidado, Deise. A gente tem, então, canal aberto com as escolas. A gente pode participar de reuniões, já participamos, inclusive, de reuniões com pais, com as crianças, especificamente, a gente não conversa, justamente, como eu falei para a vereadora Fran, é uma questão delicada que deve ser feita por técnicos, né? A gente tem
Já fizemos, esse ano fizemos em 4 escolas encontros. Inclusive, a gente foi solicitado pelo SESC, eu acho que é SESC o nome, para fazer palestra por EJA, né, que são adultos que fazem o EJA, mas para eles também entenderem que tem que fazer a proteção das crianças e adolescentes. A gente, quando tem reuniões nas escolas, a gente tem que falar diretamente para os pais, porque eles são responsáveis, né, em promover a segurança dos filhos. E as crianças, dependendo da idade, eles têm ações dentro das próprias escolas. As escolas mesmo fazem assim, trabalhos, né, inclusive com aquele que eu comentei antes, que é o semáforo do toque, que tem uma questão lúdica para ser explicado como que é, o que pode ou não ser tocado, para eles também entenderem de uma maneira leve, né, o que pode ocasionar para eles esse tipo de violência. Muito bem. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Então, se nenhum vereador quiser fazer uso da palavra, passo novamente a palavra a ti, Deise. Deise Ana Garbim Romanha, aqui representando o Conselho Tutelar, para as suas considerações finais. Eu quero novamente agradecer a oportunidade e dizer que a gente está de portas abertas para receber nobres vereadores lá na nossa sede, para a gente mostrar como é que é o funcionamento todo, né, a parte física, inclusive a parte burocrática, administrativa e o nosso trabalho no dia a dia. Estamos à disposição e a comunidade deve entender que qualquer pessoa pode passar informação para o Conselho Tutelar ou para esses órgãos que eu já falei, de segurança, enfim, para que as crianças e adolescentes da nossa cidade estejam protegidas. Agradeço novamente em nome dos meus colegas, o Lauro e a Ana, que estão aqui presentes. A Lília não pôde estar por questão de saúde e o Ivanor tinha um outro compromisso. Então, muito obrigada, estamos à disposição. Obrigado, Deise, obrigado pelas tuas explanações, também pelos questionamentos dos colegas vereadores. Eu suspendo a sessão por 2 minutos para que nós possamos registrar esse momento. Também convido os conselheiros presentes para que participem desse registro. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.